TV Chico Xavier, a sintonia do bem. Acesse tvchicoxavier.com. Ele começou a estudar o fenômeno da histeria, em que na maioria das vezes, mulheres eram ali internadas com paralisia nos membros, com dormência, elas não conseguiam sentir, por exemplo, pontadas de agulhas na sua pele, nas suas pernas, elas não reagiam aos estímulos. Só que quando eles iam procurar os correspondentes no corpo, se tinha alguma lesão cerebral, alguma questão muscular, na verdade não havia nada. E Freud começou a se perguntar, o que é que acontecia porque não era fingimento. Alguns médicos achavam que aquilo era um teatro. Mas se ele pegasse uma agulha e enfiasse na perna daquela mulher que estava adormecida, ela não sentia nada. Então não havia como você fingir que não estava sentindo dor quando tem uma agulha colocada, enfiada na sua pele. E aí Freud começou a se perguntar, mas como é que existe uma manifestação física e que não há um correspondente físico que justifique essa questão? E aí ele começou a fazer o trabalho de escutar esses pacientes. E ele buscava, na história desses pacientes, ideias de natureza conflituosa que talvez justificassem aquela questão. E quando ele chegava, muitas vezes, no ponto da história desse paciente em que ele achava essa ideia conflituosa, a questão física, a paralisia dos membros, a dormência, ela conseguia ser curada. Então, ele começou a perceber que algumas ideias aflitivas, algumas ideias conflituosas na nossa vida, alguma emoção muito forte, algo que nos marca muito, se a gente não conseguir elaborar, se a gente não conseguir criar, se a gente não conseguir encontrar com essa ideia de uma maneira mais saudável, ela pode se manifestar no nosso corpo de uma maneira patológica. Então, essa ideia, Freud dizia que era cheia de afeto, de emoção, e esse afeto ele gerava uma descarga no nosso corpo que podia gerar essas condições. Então, os sintomas que são expressos no nosso corpo, eles nem sempre são de origem biológica. E hoje nós vamos ver que todos os sintomas que nós manifestamos no nosso corpo, eles têm outra origem, que na verdade é o nosso espírito. E aí, a partir dessas ideias de Freud, de que não necessariamente a doença física ela está relacionada a uma condição física mesmo, mas sim a uma condição psíquica, psicológica, foi se desenvolvido o que nós conhecemos hoje como psicossomática, que é a ciência que estuda a relação entre corpo e mente. Como é que essa mente ela vai influenciar no nosso corpo? Porque apesar de nós, da doutrina espírita, fazermos essa distinção entre o corpo e o espírito, quando estamos encarnados aqui na Terra, nós não temos como fazer essa distinção. São dois polos que estão juntos e que nós não temos como separar agora o corpo do espírito. Então, as alterações do espírito, elas se manifestam no nosso corpo. Da mesma maneira, as alterações do nosso corpo, elas vão se manifestar no nosso espírito, que é o que a mensagem do Espírito Jorge, de cuidar do corpo e do espírito, no Evangelho segundo o Espiritismo, ela vai nos dizer. Que é esse movimento recíproco, em que alterações do nosso corpo vão influenciar na nossa alma e alterações da nossa alma vão influenciar no nosso corpo. Então, a ideia principal é que as nossas doenças, elas possuem um fundo psíquico e emocional. Todas as nossas doenças, e nós vamos ver, e a doutrina espírita vai nos explicar por que toda doença possui um fundo psíquico e emocional. Então, agora, eu gostaria que todos aqui começassem a pensar naquele órgão ou naquela parte do corpo em que nós mais temos fragilidade. Porque todos nós sabemos que tem um ponto no nosso corpo que é mais frágil, que adoece mais fácil. Então, para uns é o pulmão, para outros é o coração, para outros é a pele. Então, esse órgão, ele vai falar sobre algo que está acontecendo no nosso espírito, algo que está acontecendo no nosso psiquismo. Então, vamos pensar nesse órgão e eu vou precisar aqui desse pensamento até o final da nossa palestra. Então,
O primeiro questionamento que nós vamos fazer, depois de pensar nesse órgão mais sensível, que adoece mais fácil, que é mais frágil no nosso corpo, vamos nos começar a perguntar: o que a limitação nesse órgão diz sobre como está o meu psicológico? O que é que ele diz sobre o meu modo de encarar as coisas da vida? Porque se nós não temos como separar corpo de espírito, então todas as manifestações do espírito, elas aparecem no nosso corpo. E o nosso corpo é um reflexo de todas as manifestações do nosso espírito. Então, é a partir desse momento em que nós vamos buscar num padre, Jean-Yves Lilou, que ele é formado também em psicologia, e ele vai trazer a questão dos exageros no corpo, que causam doenças no corpo e que são frutos do nosso psicológico. A primeira coisa que ele vai falar é a gastrimagia, que para ele são todas as formas de patologia oral, como a gula. Então, muitas vezes, algumas pessoas que têm essas formas de patologia oral, em momentos de angústia, em momentos de ansiedade, elas buscam na comida uma maneira de lidar com esse problema. Algumas, por exemplo, elas ingerem uma grande quantidade de alimento ou de líquido, no caso da bulimia, e outras elas deixam totalmente de comer em face das angústias e ansiedades, que é o caso da anorexia. Então, são manifestações que acontecem no nosso corpo, mas que elas têm um fundo psicológico. Mas que fundo psicológico é esse? Porque as pessoas que buscam na alimentação, que buscam nessa ingestão de grande quantidade de alimento para lidar com suas ansiedades e com as suas angústias, elas refletem um modo de funcionamento psíquico que a partir do momento que eu consumo algo, esse consumo desse mundo material vai fazer com que eu resolva os meus problemas. Então, isso nos remete a quando nós éramos bebês, em que nós estávamos com fome, aquilo nos causava um desconforto, nós chorávamos, e o que fazia com que o nosso desconforto fosse sanado era o quê? O peito da mãe. Então, às vezes, nós trazemos essas lembranças desde a época em que nós éramos bebês, e aí nós vamos buscar na comida, no alimento, uma estratégia de lidar com as nossas ansiedades e com as nossas angústias. E existem outras formas que se expressam no corpo e que são manifestações psicológicas. Por exemplo, pessoas que têm aquele grande hábito que a gente fala de engolir sapos, né? Então, eu engulo muitos sapos e muitas vezes as pessoas que engolem os sapos, elas desenvolvem problemas no esôfago, irritações no esôfago, irritações na boca do estômago ou no próprio estômago. Então, foi uma ideia, foi uma reclamação que recebeu do outro que não conseguiu digerir muito bem e aquilo se manifesta no nosso corpo. E nós sabemos que isso acontece, né? E quando se vai no médico procurar a causa dessa esofagite, dessa gastrite, não se encontra nada que justifique isso. E onde é que está? Está no nosso espírito, está na nossa cabeça. E aí, qual é a estratégia que o Jean-Yves Lilou diz para essas pessoas que buscam o consumo do mundo material para lidar com as suas ansiedades e angústias? Consumir coisas positivas e não apenas os bens materiais. Né? Consumir livros edificantes, consumir outras coisas que não necessariamente sejam a comida. E aí buscar o descobrimento dessas causas da ansiedade e desenvolver novas estratégias de enfrentamento. Outro ponto interessante, além da gastrimagia que ele fala, é a filarguria, que nós conhecemos mais claramente como o quê? Como a famosa prisão de ventre. Então, muitas vezes, essa prisão de ventre não é apenas uma prisão de ventre do nosso corpo, mas é uma prisão de ventre da nossa vida, em que nós, muitas vezes, manifestamos um comportamento apegado às coisas materiais. Então, nós temos dificuldade de desapegar. E nós ficamos apegados a ideias, nós ficamos apegados a conceitos, nós ficamos apegados às pessoas, nós ficamos apegados ao nosso dinheiro. E, muitas vezes, esse comportamento de apego ele se reflete
no nosso corpo. E aí, muitas vezes, nós desenvolvemos aquela prisão de ventre crônica, né? E que está ligada a essa questão de guardar tudo para si. E é nesse movimento de guardar em que a gente vai manifestá-lo no nosso corpo. Então, para que nós lidemos melhor com isso, é fazer o exercício de desprendimento, de doar algo de si. Porque quando se doa algo de si, não se guarda mais para si. E aí se lida melhor com isso. Outro ponto que ele vai falar é o orgê, ou a cólera. E ele vai dizer que quando nós temos atitudes de cólera frequentes, em que a cólera é uma reação frequente na nossa vida, muitas vezes nós manifestamos várias doenças no fígado. Porque a cólera ela vai fazer com que o nosso fígado ele produza muita bile, e aí nós estamos pouco a pouco destruindo. Principalmente se for aquela cólera reprimida, em que a gente diz que não tem, não manifesta para o outro, mas está guardando ali para si. Mas quando a gente guarda, aquilo não vai para canto nenhum. Aquilo precisa se manifestar em algum lugar, e sempre é manifestado no nosso corpo. E quando a gente tem essa atitude de cólera, existe uma dificuldade muito grande de aceitar o outro como uma pessoa diferente de nós, como uma pessoa que tem suas fragilidades, como uma pessoa que tem seus defeitos. E aí a gente se irrita porque ela fez algo conosco e a gente não faz a atitude de compreensão, a gente não perdoa. Então, o remédio para a cólera e, consequentemente, o remédio para o nosso fígado é o perdão, né? E essa tentativa de aprender a respirar, a ter a paciência, a fazer aquele movimento de trazer o ar para dentro e colocar o ar para fora, que a gente acha que é só para os nossos pulmões, mas é a partir desse momento em que a gente está treinando a nossa paciência. Então, muitas vezes as pessoas elas manifestam nos pulmões a asma, no caso. Baixe o aplicativo da TV Chico Xavier. É grátis. Faça o download agora mesmo e acompanhe a nossa programação. Acesse o Play Store ou Google Play na versão Android e Apple Store na versão iOS. A TV Chico Xavier está também nas redes sociais. Acesse facebook.com/TV Chico Xavier, instagram.com/TV Chico Xavier e youtube.com/TV Chico Xavier. Espírito de amor, Francisco Cândido Xavier. Faça uma doação e ajude a divulgar ainda mais a doutrina espírita. Nosso conteúdo é gratuito e sempre será. Acesse tvchicoxavier.com e contribua. Xavier, Chico Xavier. Associação de Divulgação Espírita Chico Xavier, fundada em 2 de abril de 2018, Campina Grande, Paraíba. Associação de Divulgação Espírita Chico Xavier, mantenedora da Rádio e TV Chico Xavier, além dos perfis nas redes sociais.